Queridos, nós vamos ter no nosso culto hoje um momento diferente, um momento de testemunho. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse que estaria conosco, com todo o seu povo, com toda a sua igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, porém o Senhor é aquele que de fato nos protege, nos guarda, que nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. E nós vamos ter hoje a bênção de sermos edificados pelo Senhor através de um testemunho. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Edjane para vir aqui à frente, ela e o seu filho Jefferson. Eu gostaria de passar a palavra para essa nossa irmã, ela vai abrir esse momento. Todos nós estejamos atentos ao que Deus quer ministrar ao meu, ao seu coração, ao nosso coração nesta noite. Amém, irmãos? Deus fale conosco através dos seus servos, os encha com poder e glória para ministrar aos nossos corações. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Um dia eu estive aí, em outubro de 2017, sentada naquela cadeirinha ali, e foi a primeira vez que eu vim a uma igreja evangélica. E o Senhor falou ao meu ouvido que um dia eu daria testemunho aqui nesse púlpito do que Ele iria fazer na minha vida. Mas eu nunca imaginei, né? Ele já me abençoou muito, tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo forjada e moldada por Ele, aprendendo todos os dias. E tenho muitos testemunhos para dar, mas hoje eu não vim falar dos meus testemunhos. Eu vim falar de um milagre, de onde o Senhor livrou o meu filho da morte. E vocês vão ver o quanto Deus é misericordioso conosco. Hoje eu poderia não estar com meu filho aqui na frente de vocês, mas Deus, por sua infinita misericórdia, o livrou de 2 carretas. E vocês vão ver e testemunhar o que Deus ainda faz nessa terra, porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas, Ele é aquele que cumpre nas nossas vidas, e nós precisamos testemunhar para a glória de Deus, porque não é de homens que nós falamos, mas do que Deus faz por nós nessa terra. Então eu gostaria que a equipe colocasse o vídeo, é bem rapidozinho, e em seguida o meu filho vai dar o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Por favor, o vídeo. Amém. O que sobrou do carro, hoje, para contar a história, foi meu filho, a cadeirinha da minha neta, o violão, e essa mensagem que eu coloquei, esse carro era meu, quando eu o peguei. Deus fala muito que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio que toda ela vai servir, não vai se perder ninguém. E em Gênesis 18:14... diz: por acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Nada é difícil para Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele faz milagres e Ele cumpre promessas. E nós estamos aqui para testemunhar para a glória dEle. Amém? Boa noite, meus irmãos. Eu queria começar meu testemunho exatamente pela palavra que minha mãe falou aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava ali sentado e eu estava lembrando que a primeira vez que eu orei pela minha família, pela minha casa, foi exatamente numa cadeirinha ali daquele lado. Eu fui a primeira pessoa que se converteu na minha casa, na minha família. Na época todo mundo era católico, só eu era evangélico. E eu me lembro ali o quanto eu chorei, e com essa promessa: Deus, eu e minha casa vamos te servir, eu e minha família vamos te servir.
E hoje é uma alegria imensa estar aqui e ver toda a minha família aqui também. Uma coisa que na época para mim era impossível, olhar todos aqui hoje é realmente o cumprimento de uma promessa. Como um bom servo, né? A gente sempre começa um testemunho com um versículo. E aí eu vou começar a trazer aqui, na verdade, o Salmo, né? Salmo 91, porque foi quando eu estava no hospital, Deus ele falou comigo sobre esse Salmo, né? Até pedi para minha esposa abrir. E o Salmo 91, eu creio que todo mundo já escutou, mas começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará, e à sombra do Todo-Poderoso direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer o Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, meus irmãos, quando eu estava lá no hospital, e Deus me trouxe esse capítulo à mente, eu realmente entendi o que era viver para mim é Cristo e morrer é lucro, sabe? Porque no momento da batida, quando vocês viram ali, a única coisa que eu pensei, no momento que eu fechei meus olhos, foi: quando eu abrir meus olhos, eu vou estar do lado de Jesus. Foi o primeiro pensamento que eu tive, foi a única coisa que veio à minha mente. Então, naquele momento, depois de toda a batida, eu olhei para o lado e eu senti aquela presença de Deus me confortando, sabe? Eu senti aquela presença de Deus e eu falei para mim, falei para o Senhor, eu digo: Jesus, realmente o Senhor estava aqui ao meu lado. Realmente aqui eu abri os meus olhos e o Senhor está aqui. Eu olhei para minhas pernas, eu vi que não tinha praticamente lesão alguma. Olhei para o meu braço, eu vi que estava um pouco dolorido, mas estava inteiro. Eu fiquei tão sem acreditar que quando eu tentei abrir a porta, né, não estava conseguindo. Eu pedi ajuda para o pessoal, eu pedi para o pessoal, disse: bota aqui um flash aqui na minha cabeça para ver se machucou, porque eu realmente não estou sentindo nada. E naquele momento eu abaixei a minha cabeça e eu comecei a orar. Enquanto eu tinha deixado o celular, eu comecei a orar e eu orei assim, eu disse: Deus, olha, eu sei que para estar acontecendo, tudo isso que está acontecendo aqui é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa, o Senhor quer me falar alguma coisa. Então o Senhor pode me falar que eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para escutar. E quando eu falei isso, logo em seguida eu comecei a agradecer, né, por minha esposa e minha filha não terem ido. A gente fez tinha programado para fazer a viagem e o sobrenatural de Deus já começou pela madrugada. A gente estava dormindo, eu e minha esposa e minha filha na cama, e quando deu umas 3 e pouco da manhã, a nossa TV se ligou sozinha. A gente estava dormindo, a gente ficou um pouco assustado, procurou o controle, porque poderia estar ali, né? E quando a gente foi ver, o controle estava no rack como é o nome daquele? Do painel, estava no rack do painel. E a gente entendeu que aquilo era um sinal de Deus para a oração. Então, minha esposa, logo em seguida, ela já se levantou, já começou a orar. Eu fiquei deitado na cama, mas a gente orando por livramento, por proteção. Ia viajar eu, meu sogro, minha sogra, minha filha e minha esposa. Aí eu atrasei um pouco, minha sogra desistiu, pediu para ficar com minha filha. Minha esposa estava estudando para o concurso, a gente pediu para ela ficar. Deus, ele tocou em cada detalhe, em cada momento. Então, todo o caminho, que sempre em viagem essas coisas, eu sempre vou escutando louvor, né? Na volta eu estava escutando as ministrações. E pouco tempo antes, 5 minutos antes, eu tinha falado assim para Deus. Eu disse: Deus, realmente, a vida que eu vivi, eu sou um milagre. E aí aconteceu todo esse acidente em seguida. E eu me lembrei que em julho, eu estava fazendo o EFOL, um retiro espiritual em João Pessoa. E uma das últimas ministrações eu cheguei nos pastores e disse assim: pastores, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu nunca vi um milagre com meus olhos,
Eu sei que o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Eu sei que o Deus que fez ontem, Ele faz hoje, mas eu escutei tantas pessoas falando que viram pessoas serem curadas, viram pessoas ressuscitando, que viram inúmeros milagres e eu nunca vi um. Eu disse, Deus, olha, eu quero ver um milagre com os meus olhos. E hoje eu posso dizer a vocês que eu não só vi um milagre, como eu vivi esse milagre, que eu sou esse milagre. Porque quando você para olhar o vídeo, e eu estava hoje novamente, quando eu chego na frente do carro, tipo, eu fico olhando assim, não tinha condições. A gente está acostumado a ver, tipo, várias situações fatais. Quando um carro bate com um carro bate com um caminhão. E eu fiquei parando e pensando, eu disse, meu Deus, eu bati numa carreta, essa carreta me jogou para outra carreta, as duas carretas ficaram me arrastando. E a única coisa que me sustentou e que me segurou foi a sua mão, foi a sua palavra. E quando eu estava orando, quando eu cheguei, porque eu passei todo esse caminho orando por todas as pessoas, orei pelo rapaz que tinha batido em mim, pelas pessoas que me atenderam, pelas pessoas que estavam no hospital, todo esse momento eu orando, pela vida das pessoas. E enquanto eu estava na maca, eu escutei a voz de Deus falando comigo. E aí eu escutei Deus falando assim comigo, disse, meu filho, você tem vivido uma vida reta e íntegra comigo. E os meus sonhos não podem ser frustrados. Os meus planos não podem ser frustrados. E por causa disso, eu queria deixar mais um versículo aqui, Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando o procurarem de todo o meu coração. Isaías 25:1 fala, Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas com fidelidade e firmeza. Para encerrar o meu testemunho, eu queria me apresentar, eu sou o Jefferson, filho da minha mãe, mas há muito eu vivi uma vida de pecado. Eu vivia uma vida de pecado, eu vivia uma vida voltada em prostituição, bebidas, muitas mulheres. E tudo isso eu fazia para preencher o vazio dentro do meu coração. Mas esse vazio ele só foi preenchido com o amor de Deus. Há 1 ano e meio atrás, eu estava conversando com um pastor que estava aqui. Qual é o nome dele, mãe? O que estava aqui, pastor João, E há 1 ano e pouco atrás eu estava conversando com ele, falando que o inimigo tinha mexido na minha vida e que minha vida toda estava de cabeça para baixo. Eu tinha me divorciado, eu tinha me separado da minha esposa, não conseguia trabalhar direito, todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava com coisas fúteis, com mulheres, bebidas, e tudo isso minha vida ficou de cabeça para baixo. Mas bastou só uma palavra de Deus, bastou só um posicionamento meu, para que tudo fosse alterado, tudo fosse mudado. Hoje eu posso dizer que eu tenho tido um trabalho próspero, Deus restaurou meu casamento, graças a Deus estou com a minha esposa dentro da nossa casa, cuidando da nossa filha, e Deus ele tem feito muitas e muitas promessas. Quando eu fui para Imperatriz, no mês de junho, Deus ele me deu muitas promessas para a minha vida, coisas que Ele queria que eu fizesse, e quando ele falou que os sonhos dele não podiam ser frustrados, eu me lembrei dessas promessas. Então, meus irmãos, eu queria deixar para vocês que não tem idade, não tem tempo para os planos de Deus serem cumpridos, porque basta só um posicionamento da gente e uma palavra para Ele mudar toda a nossa história, para mudar todos os nossos caminhos. Hoje eu posso estar aqui e glorificar e agradecer a Deus e dizer que Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. E ainda posso ter o privilégio de ver mais uma promessa se cumprindo, que é estar com toda a minha família aqui dentro dessa igreja, que foi aonde eu tinha pedido a Ele. Então, meus irmãos, não deixem de sonhar, não deixem de acreditar, não deixem de viver uma vida reta, uma vida íntegra, porque vale a pena agradar a Deus, vale a pena viver uma vida para Deus. Eu paro hoje, tenho 26 anos, muitas pessoas que estavam no meu cotidiano, na minha rotina, param e veem, poxa, mudou a vida totalmente, já está agora um cafona, só escuta louvor, não quer fazer mais as coisas. Mas eu tenho plena convicção de que se não fosse esse meu posicionamento, hoje eu não estaria aqui para contar a história. Porque realmente Deus ele põe a mão, Deus realmente ele move o mundo, ele move os céus para nos salvar, para nos proteger. E o que eu tenho para dizer a vocês só é isso, é que vale a pena servir ao Senhor.
porque Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Amém. Só para finalizar, eu estava pensando e orando muito ao Senhor para que nós falássemos realmente o que fosse da parte do Senhor para edificar a igreja. E quando meu filho falou que há 1 ano e meio ele estava afastado, e eu conversei com o pastor João também sobre algumas situações, e Deus conhece o nosso coração, Ele conhece quantas e quantas vezes a gente não consegue nem orar. E nesse afastamento de Jefferson, eu sofri muito. E um dia eu estava em uma campanha, a 1h20 da madrugada, mais ou menos, com algumas mulheres que não eram daqui de Garanhuns, mulheres do Brasil, uma campanha que ninguém sabia nem conhecia a minha história e não tinha nada a ver com filhos. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa ouvir, Ele confirma para dar forças, para que a gente não desista, nem de nós, nem de nossa família. E 1h20, mais ou menos, da madrugada, a irmã que estava conduzindo a live, era uma live, ela me chamou pelo nome, ela disse, irmã Edjane. Eu me assustei. Ela disse assim, o Senhor Deus manda te dizer que vai tirar teu filho das portas dos bares. Não te preocupas, que ele ainda dará testemunho do que eu vou fazer na vida dele. E eu creio tão somente no Senhor, que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. E que eu e minha casa, toda ela, servirá ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastor, pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Amém.